Sabe aquela cena de filme de análise criminal com telas super tecnológicas prevendo o crime antes de acontecer? Pois é. E se, na vida real, a ferramenta mais comum ainda for uma boa e velha planilha? Hoje a gente vai mergulhar fundo na lacuna que existe entre a montanha de dados que a polícia coleta e as ações que ela de fato consegue tomar com base neles. Bom, a análise criminal não nasceu num laboratório cheio de computadores, não. A ideia é bem mais antiga e, na verdade, bem mais simples. Essa analogia do pecuarista é perfeita para entender. É sobre olhar para os fatos, reconhecer um padrão, tipo, opa, o gado está sumindo sempre do mesmo lugar, e usar essa informação para agir. Não tem nada a ver com prever o futuro numa bola de cristal. É sobre usar o que já aconteceu para tomar decisões mais inteligentes agora, no presente. E essa ideia tão simples levou quase 200 anos para se tornar o que é hoje. Tudo começou lá em 1829 com a polícia de Londres, que só anotava as ocorrências para saber onde colocar mais policiais. Décadas e décadas depois, em 1963, a prática finalmente ganhou um nome oficial: análise criminal. Aí, nos anos 70, o governo americano começou a investir grana para criar equipe só para isso. Mas a grande virada de chave mesmo veio em 1994, com o CompStat de Nova York, que botou os mapas de crime na mesa dos chefes de polícia e basicamente mudou as regras do jogo. E olha, essa citação lá de 1977 resume o propósito de tudo isso. A análise criminal nunca foi pensada para gerar relatórios bonitos que ficam juntando poeira na gaveta. Ela é uma função de suporte, uma ferramenta. O objetivo final é entregar informação útil, inteligência, direto na mão do policial e do detetive que estão na rua, para que eles possam fazer o trabalho deles de um jeito mais seguro e, claro, mais eficiente. E com a tecnologia que a gente tem hoje, essa promessa toda atingiu um nível que parece até ficção científica. A visão é de um policiamento que age antes do crime acontecer, sabe? Um policiamento preciso, que foca os recursos como se fosse um laser. E até preditivo, usando algoritmos para antecipar onde os problemas vão surgir. Ferramentas como o mapeamento por SIG são o motor por trás dessa visão. Mas a grande pergunta é, será que a realidade dentro das delegacias acompanha essa promessa toda? Para responder essa pergunta, vamos olhar para um estudo que foi um marco, lá de 2002. Ele foi tipo um raio-x, sabe? Mostrou o que centenas de departamentos de polícia nos Estados Unidos estavam realmente fazendo com a análise criminal no dia a dia. E o que eles descobriram, olha, revelou uma desconexão chocante entre o que a tecnologia já permitia e o que de fato era praticado. E é aqui que a realidade bate forte. O estudo encontrou algo fundamental. A maioria dos departamentos era ótima em contar coisas, mas não em analisar. Eles sabiam o número total de crimes, sem problemas, mas na hora de entender por que as prisões aconteciam ou por que os casos não eram resolvidos, quase 60% só registravam os números. É como saber o placar final de um jogo, mas não fazer a menor ideia de como os pontos foram marcados. Falta a parte mais importante, a estratégia. E o motivo para isso fica bem claro quando a gente olha as ferramentas que eles usavam. A grande maioria tinha planilhas e programas de mapa, o que é ótimo para fazer contagens e criar aqueles mapas de pontos quentes. Mas, e as ferramentas estatísticas avançadas? Aquelas que são necessárias para achar padrões escondidos, para fazer previsões de verdade. Eram raríssimas. Menos de 20% das grandes agências usavam. Ou seja, a tecnologia para uma análise profunda existia, mas estava basicamente pegando poeira na prateleira. O estudo concluiu, então, que o buraco não era a falta de software. O problema era humano e organizacional. A pesquisa identificou a receita para uma análise de qualidade. Primeiro, a chefia precisa exigir análises inteligentes, e não só contagens de números. Segundo, os policiais na rua precisam valorizar e, claro, usar essas informações. E talvez o mais importante de tudo, é preciso ter gente especializada, dedicada só a esse trabalho. No fim das contas, a diferença estava na cultura e na estrutura da organização, não na tecnologia. E esse fator humano, principalmente a valorização dos analistas, se mostrou um problema crônico. Muitos são civis e essa citação do relatório de uma honestidade brutal. Com uma diferença salarial enorme e pouca chance de crescer na carreira, a rotatividade de pessoal é altíssima. E isso cria um ciclo vicioso. Assim que um analista ganha experiência para ser realmente bom, ele vai embora, e a unidade de análise volta para a estaca zero. O que nos leva à questão central de tudo isso. Hoje, a gente tem mais dados do que nunca. A tecnologia para um policiamento preditivo está aí, ao nosso alcance, algo que era impensável há algumas décadas. Mas a grande pergunta que esse estudo nos força a fazer e que continua super relevante hoje é a seguinte: de que adianta ter um motor de uma Ferrari se ele está preso no chassi de um carro velho?
O verdadeiro desafio talvez não esteja no silício dos computadores, mas sim na cultura e na estrutura das instituições que eles deveriam servir.